Em janeiro de 1968, 4 rapazes entraram num carro em Londres e partiram rumo a um show em Southampton. Um deles perguntou se deviam passar para buscar Sid. Outro respondeu, e a resposta ecoou por todo o resto da história do rock. Ele disse, não, deixa pra lá. E com essas 3 palavras, o homem que havia inventado o Pink Floyd, batizado a banda, escrito quase todas as canções que os tornaram famosos e imaginado o som inteiro que o mundo viria a venerar, ficou parado numa calçada de Londres enquanto a banda seguia sem ele. O 5º homem naquele carro, o que fora trazido poucas semanas antes para cobrir o colapso de Syd Barrett, era David Gilmour. Tinha 21 anos. Conhecia Sid desde a adolescência em Cambridge. Lhe ensinara técnicas de guitarra, viajara de carona com ele pelo sul da França, o vira tornar-se a pessoa mais magnética que qualquer um dos dois já encontrara. E agora estava sentado no lugar de um homem que estava sendo abandonado em tempo real. Um homem que não estava morto. Não havia sumido. Apenas fora deixado para trás. Passamos mais de 50 anos contando essa história como o instante em que o Pink Floyd foi resgatado. Eu quero contá-la como o instante em que David Gilmour foi condenado. Porque há aqui uma coisa que quase ninguém diz com todas as letras. Gilmour não substituiu Syd Barrett. Ninguém substituiu Syd Barrett. Não se substitui um fundador. Não se substitui a pessoa que deu à coisa o seu nome e o seu primeiro rosto. O que Gilmour herdou não foi uma cadeira vazia, foi uma assombração. Pediram-lhe que entrasse numa banda ainda morna com a presença do homem que ela acabara de descartar, que tocasse em salas que ainda cheiravam a ele, que escrevesse canções que a plateia sempre, em algum lugar lá no fundo, ouviria na esperança de escutar o outro. Isso não é uma promoção. É uma pena cumprida a céu aberto, perpétua. E pense no que a pena exigia. Gilmour teve de se tornar a identidade sonora do Pink Floyd. A voz nos discos, a guitarra que milhões um dia chamariam do som mais belo do rock. E teve de fazê-lo sem jamais receber a única palavra que o homem a quem sucedeu ganhou de graça. Gênio. Repare em como a mitologia é construída. Syd Barrett é o gênio, o visionário, o cometa condenado. Roger Waters é o gênio, o arquiteto conceitual, o profeta amargo. E David Gilmour é, quase sempre, o artesão, o técnico, o belo instrumentista, o profissional. Como se o gosto fosse um dom menor que a loucura. Como se o homem que de fato ergueu a catedral importasse menos que o homem que a rabiscou num guardanapo antes de desaparecer. Essa é a injustiça silenciosa no centro da banda, e vale desacelerar para vê-la com nitidez. Pense no que Gilmour realmente fez. O solo de Comfortably Numb, rotineiramente eleito o maior já gravado, não é uma exibição de velocidade ou dificuldade. É um exercício de contenção, de saber quais notas deixar de fora, de dobrar uma única corda até que soe como algo em luto. Esse solo não se exibe, ele lamenta. E lamentar, ao que parece, era exatamente o que Gilmour fora contratado para fazer, a coisa que fazia melhor do que ninguém. Porque tinha uma pessoa real e específica para lamentar. A frase de 4 notas que abre Shine On You, Crazy Diamond, a frase que Waters disse ter invocado o fantasma de Sid para dentro do estúdio no instante em que soou, saiu das mãos de Gilmour. Ele compôs o som da saudade de Sid. Ele, justamente ele, o que teve de ocupar o lugar de Sid, recebeu a tarefa de compor a saudade da banda pelo homem cuja ausência criara a vaga que ele preenchia. Demore-se na crueldade desse arranjo. Um homem é trazido para substituir o próprio amigo.
E então passa o auge da carreira tocando o tributo mais famoso que esse amigo jamais receberia. Um tributo que o amigo estava quebrado demais para compreender. Em junho de 1975, enquanto mixavam essa mesma canção em Abbey Road, um estranho gordo e de cabeça raspada surgiu na sala de controle. E a banda levou alguns minutos para perceber que olhava para Sid. Gilmour estava naquela sala. O homem que ocupara o lugar de Sid ficou a poucos passos do próprio Sid, trabalhando numa canção sobre o quanto todos sentiam a falta dele. E Sid, o tema da canção, o gênio original, não entendia que nada daquilo era sobre ele. Não há posição na história do rock mais impossível do que a que David Gilmour ocupou naquela sala. E, no entanto, a banda não apenas sobreviveu a ele, tornou-se imortal sob a sua guarda. Esse é o paradoxo que a história do Salvador não consegue sustentar. Cada disco que o mundo venera, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, todos foram feitos depois que Sid se foi, feitos pelos homens que ficaram, ancorados na voz e nas mãos do homem que tomou o seu assento. O gênio fundou a banda e não lhe deu nada que o público comprasse em grande número. O substituto, o tal artesão, deu-lhe tudo o que a tornou a trilha sonora da segunda metade do século XX. Se fôssemos honestos sobre o que queremos dizer com gênio, teríamos de admitir que a palavra pousou no homem errado, ou pelo menos que se recusou a pousar no homem certo. Mas Gilmour não poderia tê-lo feito sozinho. E aqui, a história se alarga para algo mais verdadeiro do que o culto de qualquer figura isolada. O som que Gilmour entregava flutuava sobre um leito que outro construíra. E esse outro era Richard Wright. A cor atmosférica que o mundo inteiro ouve como Pink Floyd. Os acordes lentos e suspensos que pairam no ar e se recusam a resolver. O clima harmônico daqueles discos. Isso foi autoria de Wright e é a contribuição mais sistematicamente esquecida da história da banda. Quando a guitarra de Gilmour chora em Comfortably Numb, ela chora sobre a harmonia de Wright. Quando a frase de 4 notas invoca o fantasma de Sid, ela o invoca para dentro de uma sala que Wright havia mobiliado de som. A tragédia do substituto é dobrada pela tragédia do autor invisível. 2 homens sustentando um mito que o público insistia em pendurar inteiro no ausente e no amargurado. E atrás dos dois sentava Nick Mason, o diplomata, o baterista que quase nunca solava. Keaton, que entendia que o seu dom para esta banda específica não era a exibição, e sim a paciência. O pulso humano e firme que permitia aos outros flutuar. 4 homens. E o mundo se lembra do gênio do que partiu e da fúria do que brigou, enquanto os 2 que de fato seguraram o som ganham as palavras menores. Artesão. Marcador de tempo. Profissional. Quero insistir no que isso faz com uma vida. David Gilmour passou décadas sendo o elemento mais identificável de uma das bandas mais amadas que já existiram. E passou essas mesmas décadas ouvindo, com delicadeza, com persistência, que era a mão firme e não o visionário, aquele que manteve o navio à tona depois que a verdadeira magia partira. Imagine dar ao mundo o seu som favorito e ser agradecido pela sua confiabilidade. Imagine que, quanto mais belo o seu trabalho se tornava, mais ele servia de prova daquilo que se perdera. Porque cada coisa linda que você tocava era, no fundo, uma elegia por outra pessoa. Essa é a herança que Gilmour de fato recebeu. Não uma banda, uma dívida. Uma dívida com uma ausência, pagável em beleza, sem qualquer possibilidade de jamais quitar o saldo. Porque o credor já não sabia que a dívida existia.
E é aqui que a história do Salvador finalmente desaba sob o peso do próprio conforto. Chamar Gilmour de o homem que salvou o Pink Floyd é imaginar que ele chegou, resolveu um problema e seguiu em frente. Mas ele nunca seguiu em frente. Nenhum deles seguiu. Cada grande disco que fizeram depois de 1968 é, em alguma câmara soterrada, mais uma tentativa de prestar contas a Sid, nós, mais um verso de uma canção que não conseguiam parar de escrever. A máquina da indústria que o triturou vira o tema de Welcome to the Machine. A criança ferida que se retira do mundo vira Pink, o herói de The Wall. O gênio perdido nunca mais é nomeado depois de Shine On. E, no entanto, está em toda parte. Em cada tema de ausência e loucura e da distância insuportável entre as pessoas. O Pink Floyd não sobreviveu a Syd Barrett. O Pink Floyd se tornou um aparato de 50 anos para viver a sua sombra sem olhar diretamente para ela. E David Gilmour foi o homem que contrataram para operar a maquinaria desse luto. Então, quando perguntamos o que uma banda deve ao gênio que teve de perder, fazemos a pergunta errada, porque o gênio não podia cobrar. A dívida real foi paga por quem ficou. Foi paga pelo homem que pegou a guitarra de um amigo que não pôde salvar, que se tornou o som de uma lenda que jamais seria bem a sua, que compôs a saudade mais famosa do mundo por alguém parado em silêncio a poucos passos dele, e que foi recompensado por tudo isso com o elogio tíbio e displicente que reservamos a quem é apenas excelente. David Gilmour não salvou o Pink Floyd. Ele cumpriu a pena. Carregou o luto. Deu-lhe a voz e foi-lhe negado o mito. Eis o que deveria te manter aqui, o que deveria te fazer querer o próximo. Todo grande disco do Pink Floyd tem um fantasma dentro. E o fantasma tem sempre o mesmo nome, e a banda passou o resto da vida recusando-se a dizê-lo em voz alta. Mal acabamos de conhecer o primeiro desses discos. Há outros, há sempre outros. E a pergunta com que te deixo é aquela em torno da qual a história inteira gira. Se o homem que criou a banda nunca pôde ser honrado, e o homem que a salvou nunca pôde ser chamado de gênio, então, no fim das contas, para quem o Pink Floyd existia de verdade? Onde a arte não consola, ela autopsia.